Um abraço para você. Mais uma vez, nós estamos aqui com a oportunidade de nos reunirmos para conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Falamos um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como você sabe, né? Toda quarta-feira nós temos o nosso grupo de estudos espíritas aqui no WhatsApp, onde o estudo é postado via vídeo no YouTube. E também nós temos presencialmente, né, o nosso encontro lá no Grupo Espírita Mensageiros, onde nos reunimos e o mesmo tema que estamos aqui estudando é estudado presencialmente lá no Grupo Espírita Mensageiros, onde em seguida acontece a aplicação do passe entre as pessoas que estão lá presentes naquela casa espírita. E aqui a gente coloca, né, o nome de todos os nossos familiares, pessoas queridas, pessoas que são importantes para nós aqui no grupo de WhatsApp, para que as boas vibrações também possam alcançá-las, né? E nós também, ao assistirmos essas palestras que são postadas aqui semanalmente, acabamos tendo contato com essas boas vibrações e energias que são direcionadas a nós pelos espíritos trabalhadores no bem. Então, muito obrigado a todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar a nossa reunião virtual, agradecendo a Deus pela oportunidade. E como nós fazemos, né, toda semana que eu tenho oportunidade de estar aqui com vocês, preparar o recipiente com água, né? Ou copo, ou garrafinha, ou jarra, ou o meio que você preferir, para que a água possa ser colocada aqui ao nosso lado e energizada para o nosso consumo, para o consumo dos nossos familiares. Então, se você ainda não preparou, corre lá, prepara a sua água, o seu recipiente com água para ser energizada e receber aí as energias que vão nos auxiliar na nossa caminhada terrena, né? Com as boas energias direcionadas a nós para completar aqui o atendimento energético que estamos recebendo, mesmo enquanto estamos aqui conversando, né? Então, lembrando, né, gente, que nós temos aqui o nosso encontro semanal e que nós temos oportunidades de, a cada dia, estarmos aqui nos encontrando, conversando e também trazendo aqui todas as informações necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, importantes reflexões acerca da doutrina espírita, né? Eu queria então aqui, para a gente começar, para a gente fazer a nossa prece, né? Vamos fazer a nossa prece inicial. Já preparou a água, já está prontinha aí, né, o recipiente com água. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, e toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos do plano espiritual das nossas atividades das quartas-feiras na Casa Espírita Mensageiros, seja presencialmente, seja virtualmente, através desse nosso grupo de WhatsApp. Que as boas vibrações agora vindas do mais alto possam chegar até nós, nos ajudar a serenar a nossa mente, acalmar o nosso coração, iluminar o nosso espírito, eliminando todas as energias negativas que acumulamos ao longo dos dias, substituindo por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio. Que essas boas energias possam nos auxiliar, chegar a cada parte do nosso corpo perispiritual, com reflexos positivos no nosso corpo espiritual e também no nosso corpo físico, restabelecendo as funções orgânicas possíveis de serem restabelecidas, energizando com boas vibrações as células possíveis de serem energizadas, restabelecendo o padrão funcional, orgânico, celular do nosso corpo, dentro das nossas necessidades para essa encarnação e também dentro do merecimento que cada um de nós tem de ajuda, de apoio, de socorro do plano espiritual. Que as boas vibrações deste nosso encontro, dessa nossa prece, possam chegar até nós neste momento, onde quer que estejamos, nos iluminando, fortalecendo, renovando a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade. Da mesma forma que essas boas energias alcancem a nossa casa,
cada cantinho do nosso lar, cada beiradinha da nossa residência possa receber um influxo de energias positivas, benfazejas, carregadas de amor, de fraternidade, de compreensão, para que possa harmonizar o nosso lar, criando uma egrégora de paz e de harmonia. Também possam chegar até os nossos familiares, em especial aquele familiar que mais nos causa preocupação, que mais necessita de amparo, de socorro, de auxílio, de sentir a presença dos bons espíritos e ser socorrido pela misericórdia de Deus. Também que todas as intenções postadas no nosso grupo de WhatsApp possam receber essas boas vibrações, essas boas energias, ser inundado com energias benfazejas, de equilíbrio, de paz, de fortalecimento de sua fé e também de coragem para enfrentar os desafios dessa nossa vida terrena. Enfim, que as bênçãos do mais alto, através dos trabalhadores do bem, apoiados pelos nossos mentores em particular, possa fazer a diferença em nossa vida com a energização do ambiente, da nossa casa, do nosso lar, nos auxiliando, equilibrando, fortalecendo e amparando. Que essas boas vibrações possam encontrar em nós, no nosso espírito, no nosso coração, campo fértil para ser semeado e florescer, e que assim possamos ter esse auxílio em nossa evolução espiritual, buscando a cada dia o nosso crescimento, o nosso fortalecimento, o nosso amadurecimento enquanto espíritos que estamos encarnados. Que as bênçãos de Deus nos alcance e nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, então, como eu disse, nós vamos refletir um pouquinho sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje um trecho que a gente às vezes fala, que às vezes nós até podemos recitar trechos bíblicos dos evangelhos, versículos, onde se encontram passagens que falam sobre o perdão. Mas que muitas vezes pode estar no nosso cérebro, pode estar na ponta da língua para a gente falar os trechos. O Evangelho de Mateus, capítulo tal, versículo tal, fala isso, isso e isso sobre perdão. Mas talvez não esteja sendo frutificado em nosso coração. Talvez nós ainda não consigamos vencer o nosso orgulho para perdoarmos, para exercitar o perdão, que, segundo entendia Cristo, era uma prática necessária para que compreendamos a caridade. Não existe caridade sem perdão. Nós não podemos dizer que somos caridosos se nós não perdoamos os nossos desafetos, os nossos familiares, que às vezes nós discutimos, se nós não perdoamos a quem nós julgamos ter nos ofendido. Se nós não praticarmos o perdão, nenhuma das práticas cristãs que nós buscamos exercitar vai ser frutífera em nossa vida, porque nós carregamos um peso muito grande, que é a falta de perdão. Nós carregamos um peso tão desnecessário em nós, que é isso que Jesus vem falar para a gente da porta estreita. Nós queremos acumular tanta coisa, tanto sentimento negativo, e nós gostamos dele. Nós não abrimos mão dessa dor, vamos dizer assim, dessa mágoa, desse ressentimento, de tudo aquilo que pode estar causando essa falta de perdão que nos justifica, né? Que nos dá a muleta necessária para não perdoar. Então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o item 1, né? Que diz exatamente sobre isso. Perdoai para que Deus os perdoe. Né? E Kardec começa trazendo alguns trechos dos evangelhos que citam perdão, né, nas palavras de Jesus. Né? Jesus teria dito, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Jesus também disse, né, se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai, que estás no céu, perdoará a quem vos tenha perdoará os vossos pecados. Da mesma forma que tende perdoado aos homens, o Pai o perdoará.
E ainda tem aquela famosa, né, passagem de Pedro perguntando a Jesus quantas vezes deve perdoar o irmão, se até 7 vezes, e Jesus diz, né, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessários. Aí a gente precisa contextualizar, né, algumas coisas aqui. Também no Evangelho de Mateus, Jesus está falando assim, ó, se vosso irmão pecar contra ti, vai, corrige-o somente entre ele e ti. Se ele te ouvir, você terá ganhado um irmão. Então, chegando-se Pedro, perguntou, né, quantas vezes deve perguntar? 7 vezes? Não digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que isso, gente? Porque a prática do perdão pressupõe que você tem trabalhado um princípio muito importante para vencer o seu orgulho, que é a humildade. Vocês já pararam para pensar? O Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, para quem não conhece a história do Jerônimo Mendonça, ele era um espírita e que começou com uma doença degenerativa que o deixou acamado. E ele rodou o Brasil em uma Kombi, com uma cama hospitalar, visitando centros espíritas, fazendo palestras, né? Ele tinha dores atrozes, dores muito fortes, até que o colocaram, né, no catre de uma cama. Ele ficou cego, ele tinha inúmeras limitações físicas, mas o seu espírito era gigante. E ele saía, né, e ele gosta de destacar que ele, na verdade, não fazia nada. Quem fazia eram as pessoas que cuidavam dele. Quem o levava como motorista, quem o cuidava, quem o dava banho, quem o alimentava, porque ele não conseguia fazer nada. Ele dependia 100% exclusivamente, totalmente das outras pessoas. E ele conseguiu, mesmo assim, correr o Brasil. E pensem, na época dele, né, lá anos 60, 70, a dificuldade de estradas no Brasil, a dificuldade de veículos, de locomoção, né? O tanto que deveria ser desconfortável para ele fazer essas viagens, mas ele ia, sem reclamar, e conta-se que quem o ouvia só ouvia alegria saindo de sua boca, mensagens de otimismo, positivas, porque ele compreendeu, né, que aquele corpo doente estava curando o seu espírito, e ele compartilhava isso com todos, né? E ele ensina que o perdão é uma prática que nos liberta do orgulho, assim como Jesus nos deu as maiores provas de humildade possível. E ele diz o seguinte, vocês já pararam para pensar? Quando Jesus diz assim, né? Quando Jesus fazia qualquer tipo de milagre, né, curava alguma pessoa, ele falava assim, o que ele falava para a pessoa? Ele falava assim, ó, a sua fé te curou. Só que também Jesus falou para os discípulos, né, nos ensinamentos, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para uma montanha, sai daqui e vai para lá, e a montanha iria. E a gente sabe que a nossa fé é fraca, né? A nossa fé é como a de Pedro, quando estava no barco, né, e viu Jesus andando sobre as águas e pede para que Jesus possibilite com que ele o encontre. Aí Jesus fala, então desce do barco e vem. Aí Pedro começa a andar pelas águas, duvida de Jesus e começa a afundar, até que Jesus tem que salvar, né? A fé do Pedro é muito vacilante. A nossa deve ser muito pior que a do Pedro, que talvez nós nem desceríamos do barco para andar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus, né? Então, olha como Jesus fala assim, ó, tua fé te curou, mas ele mostra que a gente não tem fé, e quando a gente fala que tem fé, a nossa fé é vacilante, porque se está tudo bem, é muito fácil ter fé em Deus, mas se as coisas começam a dar errado, o que será que eu fiz na outra vida para sofrer tanto? Por que Deus me castiga dessa forma? Por que eu ajudo no centro espírita? Eu dou cesta básica, eu aplico passe, eu faço palestra no centro espírita e a minha vida não melhora. Eu devo estar pagando pecados de outra vida. Oh Deus, por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Né? É o nível da nossa fé. Mas Jesus falou, a sua fé te curou. É porque Jesus tinha um ato extremo de humildade, como diz Jerônimo Mendonça, né? Jesus não ia falar assim para a pessoa,
pode ir porque eu te curei. Até no momento derradeiro, né, entre os bandidos na cruz, já crucificado, Jesus exerce totalmente a humildade. Quando Jesus é confrontado pelos romanos, por Herodes, pedindo provas, né, do seu poder, a humildade de Jesus o impedia de dar provas de que ele era realmente o Messias, de que ele era o ser mais evoluído que já esteve entre nós, como nos diz a espiritualidade no Livro dos Espíritos, e que se ele fugisse do seu roteiro de humildade, ele iria depor contra toda a sua obra. Então Jesus, ele não precisou perdoar a ninguém, porque Jesus não se ofendeu. Jesus não se sentiu ofendido e por isso não era necessário perdoar. O perdão é necessário para nós, que nos ofendemos com o mínimo, com qualquer coisinha que aconteça conosco, nós nos ofendemos, nós magoamos, nós nos ressentimos, nós acabamos colocando aquele fato ocorrido como um fator de desculpa, como uma justificativa para os nossos erros, para os nossos defeitos, para as nossas mazelas e fraquezas. Nós nos colocamos em situação de vítimas, de coitadinho, porque é o papel que na maioria das vezes nós fazemos e que nós gostamos de fazê-lo. Porque nos leva para uma situação que é muito conhecida hoje como zona de conforto. Eu sou aquele espírita que, como diz no meio espírita, né, o espírita Gabriela, né, nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim e vai ser sempre assim. E a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para corrigir os nossos erros. Quantas vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu queria ter a sabedoria que tenho hoje quando eu estava lá com meus 20, 25 anos. Não é porque a gente erra tanto, a gente é tão impulsivo, a gente se leva tanto, né, pela impulsividade, pela cólera, pelo orgulho principalmente, em querer sermos melhores do que os outros, melhores do que tudo, sermos os melhores do mundo, quando não conseguimos ser melhores que nós mesmos. Quando nós não conseguimos vencer a nós mesmos, que é o objetivo dessa encarnação. E conforme os anos vão passando, a gente começa a enxergar o perdão de uma forma diferente. A gente começa a entender que a misericórdia é necessária para cada um de nós, porque, como nos ensina também Jesus, os mansos herdarão a terra. Então, é melhor sermos felizes do que ter razão. Só que quando somos jovens, impulsivos, nós queremos sempre ter razão, a qualquer custo. Nós discutimos por coisa tão boba. Nós perdemos a nossa paz por coisas tão pequenas. Perdemos noite de sono, nos alimentamos mal, perdemos o apetite porque o nosso orgulho foi ferido e a gente não se conforma de não ter dado uma resposta à altura para a pessoa que teria nos ofendido. E às vezes perdemos uma encarnação inteira por não querermos dar o braço a torcer. Aquilo que nós falamos de não levar desaforo para casa, nós levamos muito a sério. A última palavra tem que ser nossa. E aí quantas famílias se desfazem, quantas oportunidades perdidas, quantos crimes cometidos, quantas dores causadas por conta do orgulho. O nosso mal, a nossa chaga aberta em nosso peito, que ainda nós não conseguimos nem sequer começar a tratá-la, quanto mais superá-la. É um desafio gigantesco para nós vencermos a nós mesmos. E isso passa por esse entendimento de nós, de quem nós somos. Nós somos aquilo que nós construímos em nós, ou nós somos aquilo que nós temos? Os nossos cargos, as nossas posições sociais, o dinheiro que possuímos, os bens que acumulamos, o que nos define? Ou a humildade que tenho buscado? Erro? Claro, se eu não errasse eu não precisaria estar aqui. Erro e muito, mas reconheço o meu erro. O que caracteriza as pessoas que buscam a sua evolução é a capacidade de se autoavaliarem, de prevenirem cair o mesmo erro e, quando caírem, ter a capacidade de se levantar e continuar a sua caminhada. Aprendendo que se pisar naquele lugar, pisar de forma torta, pisar em cima de uma pedra, você vai cair de novo. Então você já está tendo seu caminho iluminado. Desvie, aprenda.
evolua. É para isso que nós estamos aqui. Então nós não vamos conseguir cumprir esse roteiro que nós mesmos traçamos para nós nessa encarnação sem exercitar o perdão, porque é um peso tremendo que nós carregamos dentro de nós. Eu li num livro recentemente, eu não vou lembrar o nome do livro, eu acho que é O Roteiro para a Felicidade, O Caminho para a Felicidade, alguma coisa nesse sentido. Inclusive nós temos esse livro na biblioteca lá do nosso grupo Espírita Mensageiros, que carregar mágoas. Sabe quando a gente é acumulador? Sabe uma pessoa acumuladora? Às vezes assim, você está mexendo alguma coisa, vamos pegar aqui, algum móvel na sua casa que o móvel está quebrado, você comprou um outro móvel, por exemplo, uma mesa. Você tinha uma mesa na sua casa, sua mesa estava capenga, as pernas estavam mole, até que você tentou consertar de todo jeito, não deu mais conserto, você teve que comprar uma mesa nova. Só que aí você não desfaz da mesa antiga. Aí o que você faz? Você às vezes até desmonta, né? Aí você guarda um parafusinho, se eu precisar, eu vou ter esse parafusinho. Aí você guarda as tábuas da mesa, se eu precisar para alguma coisa, eu tenho aqui as tábuas. Você guarda, sabe aquele pé molenga da mesa? Eu vou guardar, porque vai saber se eu vou precisar, né? Então você vai guardando, você vai acumulando coisas que você não vai usar mais, que você não tem utilidade nenhuma, e você guarda, se eu precisar um dia, né? E a gente vai acumulando, vai guardando, e vai ficando, e vai juntando. Nós fazemos isso com sentimentos, principalmente com as mágoas. Nós somos magoados, eu vou guardar essa mágoa comigo. Pode ser que um dia eu precise. Pode ser que um dia eu tenha que jogar na cara. Pode ser que um dia a pessoa venha pedir perdão para mim e eu vou ter que fazer questão de jogar na cara dela essa mágoa que ela me causou. E nós vamos guardando, e acumulando, e guardando. A mágoa vai virando sentimentos negativos, vai acumulando energia negativa, vai crescendo dentro de nós, vira ressentimento, vira ódio, nos envenena. E aí eu vi uma comparação sensacional. Sabe? A gente guarda a mágoa, se possível, assim, né, na nossa memória, com dia, data e horário do que aconteceu. Dia 15 de março de 2023, a tantas horas da noite, a pessoa tal fez isso, isso e isso comigo. Está lá catalogado no seu caderno de mágoa, está registrado no seu perispírito. Você guardou. E aquilo não sai de você, você não abre mão daquilo. É importante para você. Imaginem uma cozinheira. Ela pega, no final do expediente na cozinha, ela pega todos os restos de comida, coloca tudo dentro de uma sacola, etiqueta, dia 15 de março de 2023. Eu cozinhei arroz, feijão, carne, batata, macarrão, alface, e lista lá tudo. E guarda o que sobrou do alimento daquele dia numa sacola e coloca dentro de um guarda-roupa. E todo dia ela faz isso. Todo dia ela faz isso. Passa 20 anos. O que será que eu cozinhei no dia 20 de março de 2023? Deixa eu ir lá e ver. Ela vai no guarda-roupa, abre a sacola. Eu tenho certeza que vocês devem estar aí repugnando, imaginando o cheiro. Quem faz isso? Nós, com a mágoa. É exatamente isso que nós fazemos com as mágoas que nós guardamos. Nós catalogamos, colocamos dentro de uma sacola e colocamos dentro do nosso guarda-roupa mental, sentimental, emocional. Aquilo apodrece. E vai apodrecendo o nosso emocional, porque a gente fica abalado, com a autoestima abalada, a autoconfiança abalada, a gente não se conhece, a gente fica preso nas opiniões que os outros têm da gente, porque a gente não se conhece, a gente acredita que aquilo é real. Nós ficamos com o nosso espírito, com os nossos sentimentos totalmente abalados por aquilo que aconteceu. E aquilo vai apodrecendo dentro de nós. Apodrece a nossa energia.
nos faz vibrar em padrões vibratórios baixíssimos. Atrai companhias espirituais no mesmo padrão de que nós estamos vibrando. E isso vai nos corroendo, vai causando marcas no nosso perispírito, apodrecendo o nosso perispírito, adoecendo o nosso corpo físico. Nós acabamos sendo acometidos pelo suicídio indireto por conta desses sentimentos desequilibrados, dessa mágoa guardada que nós gostamos de deixar apodrecer dentro de nós. Eu achei essa comparação, na hora que eu li, fantástica. É isso que nós fazemos conosco. Imaginem o mau cheiro de uma sacola guardada há 20 anos com restos de comida dentro de um guarda-roupa. Na hora que você abre o guarda-roupa, já imagina o cheiro. E na hora que você abre a sacola? E as larvas? Eu vou até parar para a gente parar a mentalização disso. Mas eu queria que você entendesse a gravidade do que nós fazemos conosco ao alimentar mágoa, rancor. Sabe quando o Espiritismo diz assim, ó, alimentar o ódio é a mesma coisa de você tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra? Nós estamos nos envenenando, nós estamos nos apodrecendo por não perdoar. O ato de caridade de perdoar é nos libertarmos dessa onda de energia negativa que nos desequilibra, nos adoece e que faz com que o nosso corpo físico pereça de doenças graves por não exercitarmos o perdão. Então, vamos praticar o perdão. Orar por aqueles nossos irmãos que nós julgamos ter nos prejudicado. Orar por eles? Sim. Colocá-los em nossas preces, pedir para que Deus os alimente, para que Deus os fortaleça, os ilumine, que eles prosperem, cresçam. Mas a gente não tem condição de fazer isso no começo, eu sei. Né? Se aparecer um gênio da lâmpada e falar assim, ó, você pode ter tudo o que você quiser no mundo, mas a pessoa que você tem alguma diferença, a pessoa que você não gosta, vai ter o dobro do que você tiver. É perigoso, ao invés da gente pedir prosperidade, riqueza, saúde, seja lá o que for, a gente pedir para ficar cego de um olho, porque a pessoa vai ter o dobro, né? Vai ficar cega dos dois. De tão mesquinho, de tão adoecido, de tão podre que a gente pode estar por conta da falta de perdão. Coloquemos as pessoas que nós julgamos ter nos prejudicado em nossas preces. É o início da prática do perdão. No começo é extremamente difícil, porque o nosso orgulho vai falar mais alto. Depois você passa a tolerar. Depois vai ficando normal. Por fim, você está fazendo com sinceridade, com o coração da sua vontade mesmo, de que aquilo aconteça. E aí você vai ver que ao lembrar daquilo que aconteceu, do fato que passou, as suas energias não vão mais desequilibrar, que aquilo foi um passado. Você aprendeu a lição, mas você não carrega mais a energia que te apodrece e que te envenena. É isso que nós temos que ter em mente. Nos libertar desses padrões vibratórios que nós alimentamos, que desequilibram o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito, consequentemente o nosso corpo físico adoece, com hormônios sendo descarregados na nossa corrente sanguínea de forma totalmente desordenada e nos prejudicando de tudo e quanto é forma. Porque ao praticarmos isso, nós acionamos áreas do nosso cérebro físico que regulam a liberação de hormônios positivos, benfazejos para a nossa saúde física, para a renovação celular. Nós conseguimos, inclusive, nos livrar de doenças graves a partir de ações como meditação, como perdão, como humildade, como amor ao próximo. Por isso que Jesus tão sabiamente disse, os mansos herdarão a terra. Porque quando você tem a mansuetude, um coração misericordioso, você pratica o perdão, é caridoso, fraterno e humilde, você aciona com mais frequência essa parte do seu cérebro. Derrama com mais frequência hormônios bons no seu corpo físico e mais frequentemente as células são melhoradas no seu corpo físico. Você vive mais. Biologicamente você vive mais e herdará a terra, em detrimento daqueles rancorosos, egoístas, que acabam se envenenando com sua falta de perdão e com esses sentimentos negativos. Então, gente,
não sejamos envenenados, apodrecidos pelo nosso orgulho, pela nossa falta de perdão. Vamos sempre buscar o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento, o nosso melhoramento, contando sempre com o auxílio dos bons espíritos. Vibrando positivo, nós teremos o auxílio dos bons espíritos e isso vai nos auxiliar no nosso desenvolvimento espiritual. Tá bom? Vamos praticar o perdão, né? Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus, pratiquemos o perdão, vamos jogar essas sacolas sujas fora, né, do nosso íntimo, para que a gente possa vibrar energias melhores e positivas. Até a próxima vez que nos encontrarmos e fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.